Um grande abraço a você, torcedor. Está começando aqui o Cidade Esportes. O Cidade Esportes, que é produzido pelo Departamento de Jornalismo da TV Cidade. As imagens do corintiano Gino, apostando que o Corinthians avança agora no Campeonato Brasileiro. Na ilha de edição, a loiríssima Paola Chamarela, que promete jogar, fazer um bate-bola conosco nesse final de semana lá no Sete Senat. Ela só não foi porque eu não convidei ainda, mas diz que joga muito. A direção geral e a responsabilidade do nosso Rodrigo Leal, o São Paulino, o São Paulo despencando no Campeonato Brasileiro. No começo do programa, eu quero agradecer ao companheiro Antônio Marques, ao lado do Ciro, da Ciro Mossi, que na semana passada apresentaram com o Choquito, aí o Cidade Esportes. Parabéns, Marques, que está conosco aqui no Cidade Esportes para mais um comentário. No programa de hoje, uma pessoa especialíssima, ele é missionário, né? Missionário na Índia. O Denis Felipe já está por aqui nos nossos estúdios. Ele que é casado com uma portuguesa que nasceu em Portugal, foi para o Canadá, a Sara Melo Aguiar, que está aqui no nosso estúdio, mas não vai aparecer aqui não. Só o Denis que vai estar participando aqui do nosso programa. Bom, Cidade Esportes hoje, o pessoal está questionando, né, Antônio Marcos, missionário por aqui, mas não é programa religioso, mas tem tudo a ver a evangelização com o esporte. Grande abraço, Antônio Marcos. Um abraço, Luiz, um abraço, Miro, TV Cidade Jacareí. Você falou sobre o missionário, agora eu vou falar sobre o basquete. O Jacareí Basquete está no mesmo grupo do São José Basquete. Então vai ser muito bom o basquete nesse final de ano aí. Então, o torcedor que gosta de basquete vai poder ver aí grandes jogos. São José contra o Jacareí, Jacareí contra Rio Preto, vai ter vários jogos importantes. É verdade. Inclusive, aí o Denis Felipe para você. Ô, Denis, o que o torcedor está perguntando, o assinante da NET está perguntando, o esporte como missão, esse seria o próximo passo de vocês na Índia? Prazer tê-lo conosco aqui no Cidade Esportes. Olá, Luiz, é um prazer estar aqui com você. Sim, esse é o nosso próximo passo. Nós já começamos vários projetos na Índia na área da educação. Temos 107 escolas na Índia com mais de 26 mil alunos. Temos também orfanatos, trabalho de combate ao tráfico de pessoas, trabalho na área da saúde. E agora nós estamos nos preparando para começar a nossa primeira escolinha de futebol na Índia. E um dos focos abordados no Cidade Esportes será esse, porque o Cidade Esportes também é cultura, né? Nós vamos trazer um missionário aqui. Também não vamos explorar o outro lado, né, Antônio Marques? A cultura da Índia, a cultura do Brasil é bem diferente, essa adaptação. Eu quero abraçar também aqui nos estúdios a dona Maria Rodrigues Aguiar, que é a mãe do Denis Felipe, o seu pai José Aguiar, pastor aqui em Guararema, pela Igreja Nazarena. Aliás, o pastor Toninho também, que eu abraçá-los, eles também que com certeza estão acompanhando o Cidade Esportes. É difícil, né, Marcos? Porque eu falava há poucos instantes, o Denis é casado com a Sara há quase 7 meses, recém-casados, e numa missão difícil. E vamos torcer para que tenha um sucesso, né? Olha, o Denis é o seguinte, a gente sabe que você já passou em vários países, parece que o mais difícil que você está pegando agora é a Índia. A Índia é um país bastante populoso, lá a vaca que é sagrada. Lá. Como é que é isso aí? Manda. Como é que funciona essa questão? Antes de nós entrarmos especificamente na questão do esporte, da escolinha, a adaptação à cultura de lá foi difícil para vocês? Olha, eu já estou na Índia há 5 anos, morando lá, e eu penso às vezes que eu ainda estou me adaptando. É uma cultura muito diferente da nossa, um país super populoso, uma população 6 vezes maior que a população do Brasil, são 1 bilhão e 200 milhões de pessoas. E é uma cultura muito diferente, com um clima muito diferente. O verão na Índia chega a quase 50 graus. Meu Deus, derrete por lá então. Derrete. Agora o Marcos falou da vaca, realmente isso é verdade? Sim, grande parte da população indiana são hindus. E o hindu acredita que muitos animais são deuses, são considerados deuses, inclusive a vaca. A vaca é um deus muito importante para o hindu. Não só a vaca, como o rato também é um deus, árvores podem ser deuses, o céu, a lua, as estrelas. E a vaca, sim, é um dos deuses mais famosos, porque é muito engraçado quando você está andando na rua, muitas vezes você está procurando uma vaga para estacionar o seu carro, você acha que a vaga está vazia, mas quando você chega na vaga, você vê que tem uma vaca ali. Eu não sei. E você não pode tirá-la dali, você tem que respeitar e sair e procurar um outro lugar para estacionar seu carro. Isso jamais iria acontecer, que eu vou comentar aqui, Antônio Marques. Se uma vaca entrar no campo de futebol, a partida pode ser interrompida? Eu acredito que sim. Não tem como. Não tem, porque muitas pessoas, inclusive na Índia, eles são considerados inferiores aos animais.
Nossa, Porque eles são... são caças na são Índia? caças. Primeira, segunda, terceira caça? Tem Você várias trabalha castas. com a última caça da Índia? Nós trabalhamos com um grupo de pessoas que eles são considerados fora do sistema de castas. Então eles são ainda inferiores. Então essas pessoas são consideradas impuras, então eles não podem nem tocar no animal. Então se a vaca entra num campo, muitas dessas pessoas eles não têm nem permissão para ir lá e tocar a vaca. O árbitro vai ter que provar, então, né, Marcos? Meu Deus, eu vou já entrar na área do esporte. A gente fala muito no Pelé, fala muito no Neymar, fala muito aí no Ronaldinho, Ronaldão, tudo. Mas parece que você está comentando aqui no bastidores que o Kaká, que é o conhecido lá. Eles conhecem muito também o Pelé e Ronaldo. Eu não sei ainda qual Ronaldo que eles querem dizer, eles apenas falam Se é o Ronaldo. gordinho, Ronaldão. Aliás, os dois são bola hoje. Sim, né? sim. Mas sempre quando a gente chega no país, mostra o nosso passaporte, o primeiro nome que vem na mente Kaká. deles é o Kaká. Então o Kaká teve uma marca muito forte para eles, né? Sim. Se eu não me engano, o Kaká teve uma missão também lá. Se eu não me engano, parece que teve uma missão lá na Índia. O Kaká, eu já soube que ele se envolve sim, com muitos projetos sociais. Nunca tive o privilégio Mas de então encontrar seria o a Kaká na marca Índia. dele. Hoje, por exemplo, o futebol é a marca na Índia ou há um outro esporte que marca lá, Denis? Os indianos eles gostam muito de futebol. Existem algumas cidades específicas onde eles curtem muito mais, como Calcutá, Mumbai, Nova Delhi. Mas o esporte que todo indiano pratica, como aqui no Brasil, desde as favelas até as pessoas mais ricas, é o cricket. É o cricket, então, que eles gostam por lá. Isso. Seria semelhante ao beisebol? É semelhante ao beisebol. Então, uma final do cricket lá, é estádio cheio. Estádio cheio, as pessoas na rua com as bandeiras, o rosto pintado, todo mundo gritando. Puxa vida. Ô, Denis, antes da gente continuar, eu acho interessante. Hoje você está com quantos anos? 29 anos. Você entrou como missionário, faz quanto tempo? 7 anos, contando o tempo de preparação. Vamos àquele quem é quem aqui, né? Casado com a Sara há quanto tempo? 7 meses. Ah, legal, mas essa missão para a Índia começou com o relacionamento com a Sara? Como é que foi isso? Foi um chamado de Deus antes? Não, foi um chamado de Deus antes. Eu fui para a Índia para ficar apenas 6 meses no começo. E me apaixonei pelo trabalho lá e senti no meu coração que Deus queria que eu ficasse um tempo maior. E nesse tempo na Índia, logo que eu cheguei, eu conheci a família da Sara primeiro. Que ela é canadense, não? Sim, ela é portuguesa. Ela é canadense, portuguesa. Ela deixou o conforto de lá para ir para a Índia também. Sim, o pai dela é pastor no Canadá. E ele foi para a Índia para visitar alguns projetos que a igreja deles apoia. E eu conheci primeiro o pai dela. E depois a mãe da Sara. E depois eu conheci a Sara. Interessante, mano. E já há quanto tempo você está nessa missão já lá na Índia? 5 anos. E o que você já fez lá que você já pode falar, já fiz isso, fiz aquilo lá na Índia? Um dos projetos que eu tenho mais orgulho de falar, que nós iniciamos, foi em 2010, 6 meses depois que eu cheguei na Índia, é a Unidade de Combate ao Tráfico de Pessoas. É muito forte mesmo, né? Sim. Nós começamos um trabalho focado em mulheres que são vítimas de abuso sexual, de exploração sexual. Hoje nós temos uma casa-resgate, que nós chamamos, não é um orfanato, porque as meninas têm mães, elas não sabem quem é o pai, mas elas têm mães. E elas eram vítimas de exploração sexual. Nós temos uma casa hoje com 40 meninas. E como você vai fazer para introduzir o futebol lá? Nós queremos introduzir, a princípio, numa escolinha de futebol, e a partir disso treinar indianos para que eles possam introduzir o futebol dentro das nossas escolas. Porque nós temos 107 escolas na Índia, a nossa organização. Nossa. Quantas crianças, então? Cerca de 26 mil crianças. Isso é pela Operação Mobilização, Isso né? mesmo. É uma entidade internacional? Sim, com sede no Reino Unido. E nós temos escritórios em mais de 100 países no mundo. Inclusive, temos um aqui pertinho, em São José dos Campos. Agora, você não tem salário, né? Como é que é essa sobrevivência de você que é recém-casado? Quer dizer, hoje, por exemplo, para ir para a Índia hoje com a minha esposa Esther, eu acho que vai ser meio difícil, só pela fé. Como é que é a sobrevivência de vocês? É isso mesmo que você disse, Luiz, é pela fé. É. Nós deixamos tudo, trabalho, casa, país, crendo que Deus vai nos suprir. Nós somos 100% voluntários, não recebemos nenhum salário, nem aqui no Brasil, nem lá na Índia. Nós temos o apoio da nossa igreja local, aqui em Jacareí. Igreja Nazareno. E, sim, não só aqui em Jacareí, mas todas as igrejas Nazareno no Brasil nos apoiam, ajudam com nossas despesas de passagem, de aluguel e tudo mais. E o restante é Deus mesmo que prepara para nós. Tá certo, Antônio Marcos. Nós vamos continuar com esse papo com o Denis Felipe. Ó, decorei o nome, Antônio Marcos. A memória está melhor hoje. Aquela folga que você me deu na semana passada foi, assim, providencial. Bom, o Denis Felipe continua por aqui, ele que é missionário na Índia, esse papo gostoso. Aliás, é um papo cultural, né, Antônio Marcos? Como é gostoso
as pessoas tomarem ciência através do esporte. O esporte, ele penetra em locais entre muçulmanos, é uma grande bandeira. Bom, vamos falar das coisas daqui da nossa região. E o Antônio Marques fez uma coletânea relacionada ao campeonato da divisão especial do basquetebol, que vai começar no segundo semestre, campeonato que será promovido pela Federação Paulista de Basquetebol do Estado de São Paulo. Os grupos já estão definidos. O Jacareí está no grupo A, ao lado de Pinheiros, Paulistano, Liga Sorocabana, São José dos Campos e Rio Claro. Antes do Antônio Marques comentar relacionado a esse grupo, eu quero dizer que Jacareí, nos jogos regionais, surpreendeu no basquete. Venceu o São José dos Campos e vai disputar a medalha de ouro. Isso quer dizer o quê? Que o basquetebol comandado pelo técnico, apoiado pela Prefeitura de Jacareí através da LIF, vem fazendo o estrago no primeiro semestre. Só que São José dos Campos, Antônio Marques também está reforçando a equipe. São 3 reforços que estão chegando para a equipe de São José dos Campos. O Cauê Verzola, que veio aí do time do Caxias do Sul, o César, que jogava pelo Pinheiros, o Renato Carbonari e o Pedro Ares estão chegando para a equipe do São José. Agora o técnico do basquete de Jacareí, ele tem que reforçar bastante o time, porque pelo que eu vi aí, os times que estão na chave do Jacareí são times fortes, são times difíceis, são times que vai dar trabalho para o Jacareí. Então o Deco sabe que o time dele está bom, mas só que não existe um time bom. Ele vai ter que trazer mais alguns reforços aí para poder enfrentar, principalmente o São José, porque é o rival aqui no Vale do Paraíba no basquete. Ô Denis Felipe, qual esporte que você praticava quando estava aqui em Jacareí? Se identifica com basquete, com futebol, jogo de xadrez? Bom, ele tem face quem joga xadrez, ou não? Olha, eu sou mais pro xadrez mesmo, viu? Pensa mais, né? Correr... Futebol não é o seu forte? Não é o meu forte. Aí, Antônio Marques, nós Sei somos... que era natação que você participava, porque natação você nada, eu nada. É isso mesmo. Bom, e aproveitando também, vamos falar um pouco mais do Vale do Paraíba, falar da Águia, que vai estrear na Copa Paulista na próxima quarta-feira. O São José receberá o Juventus. No entanto, não há um local definido ainda. Por quê? O São José quer jogar no Martins Pereira, mas a Urban quer cobrar, como aluguel do campo, cerca de R$ 12.470 por cada jogo. E se cobrar isso, o São José vai à falência. Então, o São José deverá jogar em Taubaté ou em Dayatuba, se uma reunião na última terça-feira não diminuir esse valor, Antônio Marques. Olha, o que eu vi de importante na informação do São José, Luiz Carlos, é sobre alguns jogadores que tiveram no São José, nessa fase, o São José não pagou ninguém. Sim. Ficou devendo para meio mundo lá e não pagou ninguém. Esses jogadores estão voltando para o São José. Então eles já estão sabendo que o São José não pagou. Só que agora trocou de empresário, e o empresário está investindo bastante. Pode ser que dê certo para eles, mas só que eles não poderão reclamar aí se atrasar o salário de novo. Eles já tiveram aí, atrasou, agora já é outra gestão aí. Vamos ver como é que fica a Águia do Vale. Agora pegando o Juventus logo na abertura, vai ser um jogo difícil para a Águia do Vale. E o interessante é que o Antônio Marques fez as anotações dele, passou para nós aqui. O São José empatou em 0-0 com Volta Redonda, um amistoso, jogo bom. São José que volta a jogar na sexta-feira, agora dessa semana, antes do dia 15. Não, ele já jogou. Jogou na sexta-feira, acabou empatando com Volta Redonda 0-0 no jogo treino, jogo que está preparando o time para estrear aí na Copa Paulista, que é um campeonato. Dizem que não vale nada, mas vale sim, porque o campeão vai participar da Copa do Brasil. Além da Copa do Brasil, outra coisa que está sendo discutida é a inclusão da equipe campeã da Copa do Brasil dentro do Campeonato Brasileiro da Série B. Marcos, eu vou virar menino propaganda agora, deixa eu pegar aqui, abaixar, o programa é assim mesmo, ao vivo é outra coisa, gravado ao vivo. Camiseta bonita aqui, aliás, você está bonito lá no Facebook, você com o Ciro, com o Choquito, né? A nossa produção, a camisa da Thrive, isso mesmo, Ciro? Falei certo? Beleza, beleza, aqui a Thrive Circuit, está aqui, a camiseta, isso aqui é para tomar uma aguinha também, né? São brindes que o torcedor está concorrendo, é só você entrar na página da TV Cidade e compartilhar, não é isso, Antônio Marques? Exatamente. Você vai concorrer ao sorteio. Eu fiquei muito feliz em tomar conhecimento de que o Felipe, isso mesmo, que ganhou o boné, Murilo, Felipe, eu estou trocando as coisas aqui, o Murilo, ex-aluno meu, que há 2 anos acompanha o Cidade Esportes, ele ganhou o boné, e ele aparece lá com o boné, que o Ciro já veio buscar aqui, né? Já veio buscar aqui, beleza. Bom, vamos voltar a conversar aqui com o Denis Felipe, Denis Felipe. O Marcos explorava, estamos quase terminando o primeiro bloco, relação da escolinha de futebol, essas pessoas que vocês estão tentando, aí, os amantes do futebol, que estão aposentados e querem tentar ajudar vocês, o que eles devem fazer? Primeiro, a pergunta que o cidadão está do outro lado vai fazer é o seguinte:
os missionários não recebem, assim, salários, né? Sim. Essas pessoas, elas seriam remuneradas? De que forma vocês vão tentar conseguir essas pessoas, que não é todo mundo capitalista, né? Uma pessoa, vou deixar, só se for pela fé. Como é que vocês estão trabalhando essa questão? Sim, todo o trabalho que nós fazemos na Índia, de construção de escolas, todos os projetos, é tudo feito através de doações. E as pessoas que trabalham ali, os indianos, nós nos esforçamos para pagar um salário para eles, porque são pessoas bem pobres, de castas bem baixas, então nós nos esforçamos para pagar um salário para os indianos, mas os estrangeiros que vão de fora, nós damos preferência para voluntários. Como nós pagamos nossas próprias passagens e as nossas próprias despesas. Mas nós podemos conversar, porque nós não conseguimos ainda nenhum treinador que possa nos ajudar com a nossa escolinha lá na Índia. Então nós estamos tentando levantar recursos para poder levar pessoas aqui do Brasil para que possam nos ajudar lá. Bom, daqui a 5 anos eu posso até ir para lá, viu? Vou aposentar no estado. Fazer o seguinte, Marcos, nós vamos fazer uma pausa, o Cidade Esportes faz o intervalo e já volta na sequência. O Cidade Esportes está de volta, segundo bloco, conversando com o missionário lá na Índia, o Denis Felipe, que está por aqui, acompanhado pela Sara Melo Aguiar, que está nos estúdios aqui, está assistindo o programa, ao lado da mãe do Denis. Então deu uma falha aqui. Isso vai acontecer constantemente. Muito bem, Marcos, a sessão Alô, Alô, né, agora tem que fazer uma relação de alôs. Olha aquelas pessoas que a gente encontra na rua. Olha, eu estou assistindo, como o Tatu, que trabalha na panificadora aqui na cidade de Jacareí, lembra o nome da panificadora agora? Ô rapaz, você não manda o meu alô mesmo, você manda para o Pedro Mota, da Autoescola Estrela, para o Júnior, que está lá ouvindo, mas não manda. Você lembra de alguém, Marcos? Aproveitar e mandar para o Alciro que mora aqui pertinho da TV, mora aqui na rua João Porto, sempre vê o programa. Outro também que está vendo o programa, isso aqui é longe, está perto, o Alciro, outro é longe. É na cidade de Pirassununga. O grande João, amigo da gente também, que sempre está passando lá no meu comercinho lá, está conversando comigo lá. Veja o programa do seu lá em Pirassununga. Um abração para o João aí, que continua vendo o programa da TV Cidade de Jacareí. Tem um casal que nos assiste, eles têm 2 televisões. Uma televisão na sala e uma no quarto. Eu não sei, às vezes, ele que assistiu Cidade Esportes, às vezes a esposa que assistiu uma outra coisa, eles se separam, pelo Cidade Esportes. Eu vou lembrar o nome dele depois. Bom, quero lembrar aqui da professora Valéria, de Filosofia, Sociologia. Eu dei até um jornalzinho do Tudo Aqui Parque Santo Antônio com os horários. Ela falou, Luiz, puxa vida, hein? Não lembra mesmo, hein? Não lembra de mim. Então, professora Valéria, um grande abraço. Está descansando, dá umas aulas sensacionais ali na Escola Silvio José Seco. Os alunos em Filosofia e Sociologia até tem um café literário, Marcos. Que beleza, hein? São raros os professores que desenvolvem com isso. Aliás, o salário do professor do Estado está uma mixaria, viu, governador? Vou falar uma coisa para vocês. Ser professor hoje aqui no Brasil é brincadeira. A inflação sobe todo dia, não aumenta, gente. O que acontece com esse Estado? Um dos estados mais grandes. Tudo que você compra no Brasil tem imposto. O Rodrigo paga imposto aqui na TV, pela luz que ele consome, pela água que ele consome, a Paola na casa dele. Impressionante, você compra um doce, 30% é imposto. Onde é que está o dinheiro desse país? E fala que não tem dinheiro para pagar salário de professor. É lamentável, mas desculpa, olha, eu vou falar para você. Para ser professor hoje, né, aliás, ou você é professor ou missionário, que missionário sofre muito também, viu, Antônio Marcos? Já que você falou ele com a lousa aí, sabe quem vê o programa, falou para mim, falou de você, Donizete Eugênio. Donizete Eugênio, grande Donizete Eugênio, rapaz, falou aqui, olha, eu estou vendo o Luiz Carlos apresentar o programa, um abração para o Luiz Carlos e fala para ele falar de mim lá. Tá certo, eu vou terminar os meus alôs, senão a gente não conversa aqui com o Denis Felipe e o tempo está indo embora. Quero abraçar o Tatu, da Padaria Paris, ele esposa, que acompanha o Cidade Esportes, o Oswaldo, da Automecânica Elétrica Oswaldo, lá está o Arlindo, que é São Paulino, o Tony, que é corintiano, o Rodrigo, que é corintiano, e a Jéssica, estão dizendo que ela é corintiana. Eu não torço para ninguém. Então torce para o Jaque, torce para o time do São José. O Zé Ricardo e família. O Zé Ricardo trabalha aqui no Chibata, né? Ô Luiz, eu também acompanho Cidade Esportes, cadê o meu alô? Eu quero abraçar também o Roberto, morador da rua João Feliciano, Jardim Bela Vista. Ele e família. Ele falou, Luiz, nesse final de semana você estava de folga, hein? Tava. O Marcos estava apresentando o meu programa. Abraçando o Paulo das Óticas Centro Ótico, o Nino que acompanha o Cidade Esportes, o Massal, da mercearia do Massal aqui no Parque Santo Antônio, e o seu Paulo, do MDA Restaurante, que também não perde o Cidade Esportes. Mais alguém, Marcos? Você lembra aí ou não? Momento não. Não, que beleza, hein? Deu para parar agora. Eu falei, o Faustão, pega uma lista desse tamanho e vai falando, os nomes não param. O entrevistado fica por aqui e a gente não conversa com ele.
Pô, então não deixa o entrevistado falar. Não, nós vamos deixar. O Denis Felipe está por aqui. Ô, Denis, vamos retomar aquela questão das escolinhas na Índia. Então, lógico, muitas pessoas acompanham o Cidade Esportes, e o Cidade Esportes fica à disposição pelo YouTube também, além do Face da TV Cidade. Aquelas pessoas interessadas, como é que elas podem manter contato? Porque vocês representam a operação mobilização, né? Sim. Mas qual o contato que elas teriam para ajudar vocês nesse ministério? De repente está aposentado, está aí parado e quer desenvolver um trabalho legal. Então, as pessoas que querem servir como voluntários na Índia, como treinador de futebol, professor de educação física, em qualquer uma das nossas escolas, em toda a Índia. Eu sou representante da organização aqui no Brasil. Então, elas podem entrar em contato comigo mesmo através do meu e-mail, que é denis.felipe@om.org. E eu posso passar todas as informações e colocar essas pessoas em contato com os nossos líderes lá na Índia, para que elas possam saber um pouquinho mais do projeto e como que elas podem ajudar. Marcos, você está aposentado, quer ir para a Índia ou não? Não. Você vai desfalcar aqui o Cidade Esportes, Marcos? Agora, você falou aí que a pessoa pode entrar em contato para poder ir para a Índia. Por exemplo, você vai levar um técnico de futebol que já tem trabalho nos times menores aqui no Brasil. Eles têm a passagem de ida, se cara não der certo, como é que eles fazem para voltar? Boa pergunta, hein? Quando você compra a passagem, você já compra de ida e volta. Sim, mas chega lá, não dá certo, tal, daí o time lá é, sei lá, um time pequeno, como é que resolve essa situação? Olha, nós queremos resolver essa situação fazendo funcionar. Nós somos muito positivos de que vai funcionar e ninguém vai precisar voltar para casa antes da hora. Mas, quando você compra a sua passagem, já compra de ida e volta, não tem problema nenhum. Se a pessoa chegar lá e ver que não consegue se adaptar com a comida apimentada da Índia ou com calor de 50 graus, não tem dificuldade nenhuma para voltar. Sabe por que eu estou falando isso? Que eu tenho muitos jogadores de futebol amigo meu que foram para alguns países, aí depois não teve a condição nem de voltar para o Brasil. É isso que a gente vai indicar um técnico, por exemplo, um técnico no jogador. Agora ele chega lá e depois não tem condição de voltar. É isso que a pergunta minha foi em cima disso. Agora, Denis, quando você fala de técnico, mas pode ser uma pessoa amante do futebol, né? Que gosta de futebol, pode ser também, né? De repente você tem membros de igrejas, ou até várias igrejas, não fala aqui só igreja evangélica, né? Sim. Não há uma denominação específica para desenvolver um trabalho, como é que funciona isso? A nossa organização é uma organização cristã, com princípios cristãos, mas nós trabalhamos com pessoas de todas as religiões. Inclusive, os nossos alunos, pessoas que nós oferecemos todo esse trabalho, não são cristãos, são hindus, são muçulmanos, são budistas. Então nós estamos ali sim com princípios cristãos, mas você não precisa ser cristão para fazer isso. Você basta ter boa índole, moral, com certeza, uma ética profissional para desenvolver a atividade na Índia. E ter o desejo no coração de servir a comunidade, de abençoar aquelas pessoas de alguma maneira com o seu talento. Agora, uma coisa que me preocupa aqui o futebol é bem barato, né? Uma bola, uma rede resolve os problemas. A questão dos materiais, essa pessoa terá esses materiais ou ela tentar também, de uma certa forma, ofertar, além dos seus trabalhos, mais materiais? Como é que vocês vão trabalhar essa questão? Esse tipo de coisa, a nossa organização na Índia já toma conta disso. Então, a necessidade maior nossa é de pessoas que possam se locomover daqui para lá e treinar, porque nós não temos pessoas capacitadas na Índia, treinadores indianos. Mas esses detalhes, como o local para a escola acontecer, todo o equipamento necessário, isso é algo que a organização na Índia trabalha para levantar os recursos. E eles levantam esses recursos com parceiros que nós temos dentro do país e em outros países também. Temos representantes, assim como eu estou aqui no Brasil, existem outras pessoas em outros lugares do mundo que estão fazendo o mesmo trabalho, divulgando os projetos, levantando recursos para manter todos esses projetos lá na Índia. Mais que questionar mais alguma coisa? Quando que você volta para a Índia? Nós voltamos para a Índia agora no mês de agosto. Já tem alguma coisa já preparada para levar para a Índia? Sim, serviço, alguma coisa que você pode fazer lá, já vai saindo daqui já preparado? Nessa questão de esporte ainda não temos. Antes de sair da Índia, os nossos líderes lá, o que eles nos pediram foram 3 treinadores que pudessem passar pelo menos 3 meses na Índia. São 3, então ficando 3 meses, já até resolvido, né? Se fosse, por exemplo... Pelo menos para dar o primeiro pontapé. Se fosse... Sabe para quem tá bom isso aí, Luiz? É o Ariovaldo Neves, o grande alemão. Mas eu vou falar uma coisa para você, eu não vou dizer uma coisa aqui, porque a gente não pode prometer nada, e Deus não gosta que a gente promete, não. Se fosse pelo menos no final de ano, dezembro, janeiro, 2 meses, até ficaria lá, tentaria ficar na Índia, né? Porque, na verdade, não é muito fácil, não. Mas eu mais questionava o Denis há poucos instantes com relação à sobrevivência, né? Você abriu mão de muita coisa, né? Você e a sua esposa, né? Sim, eu fui para a Índia quando eu era muito jovem ainda, eu tinha 22 anos, não tão jovem assim, mas
Nós temos sonhos, projetos e não é fácil mesmo você abrir mão de tudo que você sonhou para viver uma coisa totalmente diferente, num país totalmente diferente. Uma coisa, esse grupo que vocês trabalham, qual a idade para o técnico de futebol que for para lá, ou amante do futebol? Porque quando se fala técnico, ele precisa ter o registro de técnico ou um amante do futebol pode assumir as escolinhas? A entidade que vocês representam pede um representante com CREF ou não? Como é que funciona isso? O registro facilitaria muito a questão de visto Tá. e para a pessoa ter a liberdade para exercer a profissão, a função dela dentro da escola. Então isso facilitaria muito. Mas nós vamos precisar de pessoas que possam estar ajudando, ensinando as crianças de uma forma mais informal, até dentro das nossas escolas. Então nós podemos trabalhar no outro tipo de visto para essas pessoas também. Muito bem, Cidade Esportes está chegando ao final. Eu quero agradecer aqui ao Denis Felipe, missionário na Índia, ao lado da Sara Melo Aguiar. A sua mensagem final aí para o Cidade Esportes. Quero agradecer você, Luiz, e as pessoas aqui de Jacareí também. Eu sei que muitas pessoas já conhecem o trabalho na Índia, já apoiam, muitas igrejas que oram por nós. E se você quiser se envolver mais, você pode escrever um e-mail ou então entrar em contato com o pessoal aqui do programa. E vai ser um prazer te receber lá na Índia. Nós vamos te encaixar em algum projeto de esportes ou qualquer outra área que você tiver interesse. Marcos? Um abraço, amigo da TV Cidade, que acompanhou o programa de esporte aí. Semana que vem estamos de novo aí. É verdade. Bom, eu quero agradecer a Deus por mais um programa e os companheiros aqui de bancada. O seu Cidade Esportes fica por aqui. Uma mensagem. Coloque Cristo no seu coração como primeiro plano. As outras coisas são acrescentadas. Um forte abraço e até o próximo Cidade Esportes.